que vem à frente. Da gente não ter o clássico número X, né? Porque eu acho que isso ajuda, né, Breno? Legal, isso ajuda, né? Há uma divergência dos números, das assessorias. Isso também é uma coisa. Pode falar assim, não, que bobagem. Lá não há discussão. É sempre o Grenal, tá todo mundo na mesa. Pra você Grenal, ver como a rivalidade aqui é maior, hein? Até no número de jogos. Eu ia chegar lá, então aqui não tem acordo nem que... Nós estamos julgando por qual vez. Mas enfim, pessoal, vamos começar falando do Atlético primeiro. Júnior Santos, hein? Opção de compra de Júnior Santos no empréstimo ao Botafogo e o mesmo valor que o Atlético pagou ao Botafogo para comprá-lo em janeiro de 2025, 8 milhões de dólares. Eu fiquei muito afim de saber detalhes deste empréstimo, valor que o Atlético... valor não, porcentagem, eu não me ligo nessa coisa de valor, porcentagem que o Atlético tá pagando, 50... O Atlético paga o percentual, o Botafogo é quem paga a maior parte, mas eu não sei qual o percentual exato. O Atlético queria que o Botafogo fosse responsável por pagar a totalidade dos salários, o Atlético não vai pagar a totalidade como trouxe o Jornal Globo, o Atlético nega isso, diz que vai pagar a menor parte dos salários do atleta, mas eu não sei os números exatos. Assim, se vai ser 70 pro Botafogo, 30 pro Atlético, 60-40, 55-45, vale 51-49. Lembrar que o Atlético mas negou o Atlético a proposta do Bahia parte. Que queria 50%, 50%. Mas aqui, né? Breno, tá ótimo. Emprestar o jogador pro Botafogo eu sei, e ter uma o que eu opção tô querendo de compra de dizer 8 que milhões de dólares, era difícil acreditar que o Atlético ia de graça, sendo que o Bahia se propôs a pagar 50% e o Atlético não quis. Aí agora não, vou emprestar o Botafogo e aí eu pago o salário integral. Não ia fazer sentido, né? Sim. Agora, ô Thiagão, 1,5 milhão de salário dele? Ele vai receber um pouco menos, ele não, uma redução. Aqui no Atlético foi 1,5 milhão. 1,5 milhão, 1,4 milhão. Não, aqui, eu tava vendo uma matéria do GE, então eu vou acrescentar jogo, né? Mas vou acrescentar um pouco mais, porque ela falou que saiu em torno de 1,7, mas ela não coloca o salário. São 13 meses de salário mais o 13º, né? Ele ficou 13 meses mais os 10 Não, ele ficou 13 meses no Atlético, né? Tá. Então eu pego 13 mais 10 então eu coloco 14 vezes 1,5, né? Dá 21 milhões. O Atlético gastou mais 48 milhões na compra dele. Então 69 dividido por 28 jogos, 2.460.000 reais por jogo. Olha o silêncio. Não, a contratação é inacreditável. É algo... Em todos os aspectos. Você quer saber como rasgar dinheiro? Sem querer defender o Júnior Santos, mas já defendendo, fazendo papel de advogado do diabo. Não, o Júnior Santos ele não tem culpa nenhuma. Ele ficou um bom tempo aqui no Atlético na temporada passada jogando fora de condições. Ele, por mais que ele tenha ido aos microfones dizer que ele não estava jogando fora de condição, fora da forma física, ele estava. Mas ele falou algumas vezes que estava. Falou, essa é a realidade. 3 vezes pra mim ele falou jogou que estava em boas condições. Eu já vi ele falando que não estava. Que a pré-temporada foi acelerada no começo, porque ele chegou e já foi jogando, e aí teve uma lesão e tudo mais. Mas depois... Houve um pedido do técnico Cuca para acelerar, né? Ao Júnior Santos para que ele acelerasse esse processo e ele pudesse jogar. Então ele nunca esteve dentro do 100% fisicamente dele na temporada passada. Porque aí ele teve problema físico em decorrência disso, e aí durante toda a temporada ele vai tendo problemas físicos. Então assim, é algo que foi... Companheiro do Júnior Santos, esteve ao lado do Júnior Santos nessa passagem pelo Atlético. Então assim, cara, a gente nunca ouviu 100% fisicamente. E a alegação que eu tenho de uma pessoa do Atlético é de que ele teria, nesse momento, nessa temporada, caso ele fosse utilizado, a condição física ideal para poder atuar. Se seria bom ou se seria ruim, não dá para saber, não aconteceu. A gente vai descobrir no Botafogo. Se ele for bem no Botafogo, talvez tenha sido um erro cometido pelo Atlético liberá-lo agora. Se não, não foi. Então assim, eu particularmente daria uma oportunidade a ele. Entendo que seria possível utilizá-lo. Pelas opções que o Atlético tem ou a falta de opções que o Atlético tem no setor ofensivo. O Atlético entra com o Hulk e o Renier, não consegue fazer um gol no América. E o Cassierra que tá chegando agora. Entrou com o Cassierra até agora que ele entrou. Aí você vai ainda colocar... Não mostraram nada, nem o Cassierra nem o mas você tem que ter tempo e tem que ter espaço. Nada. O Dudu entra também não tem ajudado. Aí quanto você até tá a temporada passada o Dudu aí? tava ajudando. Quantos atacantes você falou? Pois é, mas é muito atacante que não faz nada, Breno. Eu sei. O Atlético sai de uma semifinal contra um time da segunda divisão com um gol marcado. Eu tô com você. Eu acho que o Júnior Santos seria mais um faria nada. Muito caro. Exato. Mais do que os outros. O Atlético sai de uma semifinal contra o América. Não, eu concordo 2 jogos com você. O rendimento tá ruim e um gol marcado. Mas eu vou levar em consideração muito Domingues tá chegando agora.
o fato do Domingues estar chegando agora, eu vou levar muito em consideração. Então, mas o Valor, eu tava até pensando nisso, porque mas assim, o Atlético pro segundo jogo mas eu já falei, né? A janela fechou, a janela agora tem até o 27 aí, mas não me parece, Breno pode até falar o contrário aqui, que o Atlético vá fazer algum movimento de janela possível até 27 com relação a ataque. Ataque eu não acho, não. Então, porque você tem que ver mais o Minda e o Cassierra jogando. Sim, perfeito. E assim, mas eu acho que também o rendimento, né? Igual o Thiago falou, principalmente o Coelho, tá? Eu acho que o Dudu tá razoável. O Reinier, que não foi bem contra o América, mas eu acho que o Reinier tá num momento, digamos assim... Eu achei interessante o Domingues dar essa oportunidade pro Reinier. A ideia foi boa, né? Porque eu acho que ele já merecia essa oportunidade de ter iniciado o jogo como titular, ainda com o Sampaoli. Pelo Mineiro que ele tá fazendo. Não foi bem, mas eu acho que tem muito a ver com novos movimentos que foram feitos naquele jogo. O time não desencontrou, mas esse pessoal que tá aí, de fato, tanto... E passando pelo Hulk também, tá? Passando por Hulk, Dudu, tem que aumentar. O Scarpa, que agora voltou a ser titular, e também com os caras que estão chegando, né? O Minda e o Cassierra. Todo mundo precisa ali de dar as mãos e fazer com que a capacidade de ataque do Atlético se eleve. Olha como esse cara aqui, que tá na minha frente, esse cara aqui, é um cara totalmente injusto. Você tá falando do Thiago Fernandes. Thiago Fernandes. Quantos jogos que a Cassierra tem no Atlético? Acabei de ver aqui agora. Não deve chegar a 5. 4 jogos, 65 minutos jogados, quer dizer, não é nem um jogo jogado. Sim, e ele já tá criticando aqui que não, porque o ataque não rende, que o ataque não rende. Cara, o cara não teve nem oportunidade ainda. Ele já fez alguma partida. Atlético de não colocar pra jogar. Mas aí, você vai querer comparar ele com o Júnior Santos? Pra poder dizer que o Júnior Santos teria a mesma condição de oportunidade. Eu não tô comparando ele com o Júnior Santos. Não, é porque você virou e falou assim, nós temos que dar mais oportunidade pro Júnior Santos. Eu acho que o Atlético teria que dar mais oportunidades ao Júnior Santos. Eu acho que o Atlético deveria dar mais oportunidades a ele. 1 ano e 3 meses. Ele não jogou, cara, direito. Jogou 28 jogos. Quantos minutos ele fez? Vou olhar aqui. Quantos minutos ele fez? Se você olhar a minutagem, cara, a minutagem do Júnior Santos não dá 20 jogos. Cara, 28 jogos, 2 gols. Tá falando ali o Guilherme 2 assistências. Tá, olha aí qual que é a minutagem dele. Porque o ponto é o seguinte, ele não jogou, cara. E quando jogou, ele tava lesionado. Ou tava próximo de uma lesão. O que me chama a atenção é que o Atlético faz a mudança da comissão técnica. O técnico atual, né, o Barba Domingues, ele teve tempo de analisar o Júnior Santos? Porque assim, quando o Atlético contratou o Domingues, eu fiquei observando o estilo dele de jogo. Ele é um cara que gosta de contra-atacar, né? E o Júnior Santos, nesse estilo de jogo, na minha opinião, funciona melhor. Quando a linha tá mais baixa, ele tem espaço para atacar. 865 Não dá 10 jogos, Breno. Só pra concluir. Isso não dá 10 jogos. Só pra concluir. Pô, eu tô te falando que não dá 10 jogos. Não dá. Eu vou falar a minutagem quanto que dá. Vai dar 80 e alguma coisa. 65 dividido por 28. Dá 31 minutos por jogo. Ele entrou 31. Por jogo. Aí, o Galante, assim, o primeiro ponto o técnico novo teve condição de avaliar, teve tempo para avaliar o jogador. Essa decisão partiu de quem? Agora a decisão já foi tomada. Já partiu da diretoria. Sim, a decisão já foi tomada, não vamos ficar remoendo aqui. Sim. Agora o que resta ao atleticano é torcer pro Júnior Santos ir bem no Botafogo para tentar diminuir esse prejuízo. Agora, papel aceita tudo. Essa cláusula de compra de 8 milhões de dólares para um jogador que em outubro de 2026 vai ter 32 anos, esquece. Sim. O que pode acontecer é ele bem no Botafogo. O Botafogo animar de comprar e aí, Atlético, vamos discutir esse valor aqui? E o Atlético aceitar ali algum valor e tentar diminuir esse prejuízo. Então agora a situação que fica é essa. De fato, foi uma passagem péssima. O que o Júnior Santos produziu, apresentou no Atlético, mostrou que foi uma das piores contratações da história do clube. Eu colocaria até como a pior contratação da história do clube pelos valores envolvidos. Assim, eu entendo questão de condição física, mas quando o Júnior Santos esteve em campo, ele maltratou da bola. Não, e ele ainda foi antiprofissional, né? No episódio. Eu acho que essa é a questão que a diretoria decidiu, pesou pra diretoria, inclusive, não dá nem oportunidade do técnico ver ele. Eu acho que essa questão disciplinar... Então agora é isso. Que tenha sucesso no Botafogo e que possa reduzir um pouco o prejuízo do Atlético, apesar de, infelizmente, eu duvidar bastante que isso aconteça. Para complementar o Atlético, tem lateral direito chegando, né? O Flamengo acertou